Ontem eu vi um jogo de Sub-20. Eu não fiquei vendo o jogo do Fluminense. E fiquei vendo o jogo do Sub-20 do Grêmio contra o Inter. O Riquelme fez chover. E é sobre isso, Pedro. O Inter saiu na frente e o Grêmio virou para 2-1. 0-0, um jogo sofrível no primeiro tempo, assim, difícil. O jogo foi no CTL Dourado. Foi no CTL Dourado. Manteve o Inter na zona do rebaixamento e o Grêmio deu uma escapada boa aí para... Esse é o resultado. Tá. Mas as informações não necessariamente têm a ver com o resultado do jogo, porque elas têm a ver exatamente com o Riquelme. Porque se o Grêmio quer, e isso serve para o Inter também, se salvar no mundo do futebol, estou contigo. Escutem as minhas informações. O Riquelme realmente é um jogador diferente. Tá? Há muito tempo eu não via um detalhe do jogo. Esquece as jogadas dos gols, a qualidade individual. Ele participa dos dois. O segundo gol ele praticamente faz sozinho. Ele vira o jogo, né? Hã? Ele vira o jogo, né? Ele vira o jogo. Não, eu não vou discutir. Só que ele tem uma coisa que poucos jogadores têm. No jogo, o Inter sabia que o problema estava nele. Os jogadores respeitavam o problema, que era ele. E os jogadores do Grêmio sabiam que a solução era ele. E isso não é para muitos, tá, Pedro? Quando o próprio time tem o entendimento da grandeza do jogador que tá ali e o adversário também. Dito isso, olhem essa história. Ele chegou em 2021, logo depois da pandemia. Tá tudo na cola ali, tá tudo na cola. Não, foi uma entrevista, eu fiz 2 entrevistas hoje pela manhã. Ele foi buscado por um observador, que nada mais é do que um olheiro contratado pelo Grêmio, chamado Erivelton. Erivelton, com R. O Grêmio tem 6 observadores espalhados pelo Brasil. 6. O Atlético Paranaense tem 24. O Inter tem 14. O Grêmio tem 6. E aí tem time que tem mais de 100, tá? Já vou te dizer. O Grêmio tem 17 núcleos espalhados pelo Brasil. Os europeus pagam olheiros para ficar trabalhando na América do Sul só para eles. O Grêmio remunera o senhor Erivelton e outros 5, mais ou menos R$5.000 por mês é o salário deles. Mais uma taxa de sucesso ou não tem isso? Não, errei, Maurício. Eu entrevistei, errei, esqueci da pergunta. Tem suíte da matéria, não tem problema. Mas esse gancho faz sentido, entende? Eu tenho 5 mil, eu tenho que destinar tempo para isso, aquilo. Sim. Se o cara aprova, eu ganho mais tal. E o clube, esse cara aqui já me indicou 10 e nenhum deles deu certo. Desses 17 núcleos que o Grêmio tem, de um deles veio o MEC, o núcleo de Pimpolho. Já tinha ouvido falar? Nunca. É uma cidade? Mas gostei muito. Um de Praia Grande veio o Gustavinho, que é outro craque gerado por essa gestão aqui. Praia Grande é de São Paulo. E o Riquelme foi encontrado num time chamado Comercial de Tietê com 15 anos. Num grupo de investimento lá desse Comercial de Tietê que era relacionado ao César Sampaio, jogador que hoje está na seleção, né? Pedro, esse investimento aqui vai gerar para o Grêmio um menino como o Riquelme, que vai ser vendido amanhã ou depois por 15 milhões de euros. E o Grêmio gasta 7 no Kaique, gasta 3 no Mike, gasta 6 de dólar não sei aonde, gasta 3. O Grêmio contratou 100 jogadores, e foi salvo por esse investimento aqui. Se alguém não entender, e eu quis trazer essa história hoje... Muito boa história. Tá, eu quis trazer essa história porque se alguém não entender que o futuro do Brasil tá aqui, eu não falo do Grêmio, do Brasil tá aqui. O futuro do Brasil é esse aqui. Não é o mundo vaidoso dos dirigentes que dão entrevista. O Grêmio e o Inter mais ainda. Não. Porque neste mercado que acabaste de me dizer que tem um clube aí que tem 100 olheiros. Então, neste mercado que tem 11% da riqueza nacional, que é o Rio Grande do Sul, alguns dizem 11, outros dizem 9. Tu não consegue enfrentar o mercado paulista que tem 46. Um dia conseguimos fazer isso. Hoje não conseguimos mais. Sabe o que é mais assustador? O que tu diz? É que aqueles que lá atrás não tinham nem gestão, nem olheiros, hoje em dia tem gestão e tem olheiros. Isso. Fazem o dever de casa, bem feito e ainda tem o dinheiro novo. Deixa eu só explicar o que revela de jogador absurdo. Vou explicar uma coisa aqui que pode parecer uma contradição minha, de acordo até com o que eu disse ontem, a questão dos times. Tu não pode apostar cegamente nas categorias de base para montar o teu time. Eu concordo
piamente com esse investimento. Esse caso do Riquelme, ele é emblemático, como já foram outros tantos. Então, com um jogador, tu forra o teu cofre. Mas, se depender da categoria de base, unicamente, o time vai ser a base, tu não vai conseguir fazer um time competitivo na dupla Grenal, a não ser que melhore o nível dos times. Porque o César viu especificamente um jogador. Mas, é bom nós lembrar, a dupla Grenal, o Grêmio se afastou da zona de rebaixamento e o Inter está na zona de rebaixamento. Mas eu quero te lembrar para fazer time não é a solução. Eu quero te lembrar uma coisa que sempre foi feito, tá? O Grêmio de 2017, ele tinha 4, 5 jogadores no máximo. Groi, Jailson, Arthur, Luan, Cebolinha, que não diretamente titulares. Era Cebolinha ou Pedro Rocha. Não, mas 4. Não, mas titular da... Não, tu tendo 4. O campeão foi o Fernandinho. Mas foi o Jailson. Não, porque sobrou uma bola para eles, Alberto. Era Jailson e Arthur. Ele era o titular do time. Mas quem financia, nesse modelo, Pedro, assim, por exemplo, o Grêmio lá em 83, eu já disse aqui, o Grêmio em 83, ele termina o Mundial com 6 jogadores da base. Era o Paulo Roberto Coelhinho, Paulo César Magalhães, Baidec, contando talvez o China, que veio lá de São Borja, mas veio para a base do Grêmio. Passo Bonamigo. O China veio feito. O Bonamigo, que entra no lugar do Oswaldo, e o Renato. São 6, cara. Mas o Inter, quando foi campeão mundial, em 2006, ele não tinha um monte de jogadores da base, mas tinha o Sobis decisivo na Libertadores, o cara de gaúcho, pinta de gaúcho, não sei o que tu dissesse, né, contra o São Paulo. Ele não gostou. E no Mundial, Luiz Adriano e Alexandre Pato. Então, assim, a base tá na gênese do Inter. Tu não vai ter um time todo de base, como disse o Zé, mas esses caras vão financiar o processo todo. O segredo... Nesse modelo. Isso, pra mim, o que eu fiquei impactado, tá? Qual é a grande virtude de Grêmio e Inter? Eles são visibilidade. Essa é a virtude. Então, quando vamos imaginar que tu tenha 10 clubes grandes que deem visibilidade, tá? Só para fechar um número. Desses 10 clubes aí, tu tem 50 meninos por categoria que querem estar lá. Então, tu tá falando de 500 jogadores. Certo? 500 jogadores. Tem espaço para tu achar o teu. Porque nós produzimos mais do que 500 jogadores por ano. Futebol brasileiro. Então tu tem espaço. Tem os 10 do Palmeiras lá, mas não consegue ter 50 no Palmeiras. Por quê? Porque eles não têm espaço para dar visibilidade para 50 nomes. É uma lógica. Então, o que meio que é um... Assim, você traz um dado... Essa sua história colada aí da entrevista é maravilhosa pelo seguinte. Para ficar no personagem Riquelme. E avançar para o lado aqui com o Alisson. O problema que mais me aflige é quando um Alisson, um Riquelme com esse potencial não jogam. Porque do mercado vem um jogador mais experiente, menos capaz, que joga no lugar dele. E que vira automaticamente o teto da qualidade da base, que não tem chance para repetir, para errar, para passar no processo que volta e meio o Potter traz aqui, tanto da torcida do Grêmio como do Inter, que é a impaciência das nossas torcidas com quem vem da base. Então o menino talentoso tem que superar também esse pedaço da sua carreira, e quando ele não tem sequência, César, ele não consegue. Porque ao invés de jogar ele, joga um Pavon. Eu podia não dar o nome, mas vamos pegar Maurício, o Pavon com o Alisson, tá? Vamos fazer é duro. Vamos fazer o que o Daltro fez com o Valdomiro. Vamos tentar repetir isso. Tu tem convicção que Riquelme é tudo isso que o CCD colocou. Mas ele foi colocado, jogou 2, 3 partidas mal e o torcedor começou a vaiar. Faz o que o Dalto fez com o Valdomiro. O torcedor vaiava. Lá nos anos 70. Não tem. E manteve e deu aquela resposta que até hoje a gente lembra. Na Colorado direita do Entendo, Pedro, é que isso aqui tudo que a gente está discutindo, até o que o César está colocando, o Inter e o Grêmio, em alguns momentos, eles fizeram com alguma constância durante alguns anos, com bons profissionais. Eu não sei se isso tem que ser um conceito, como é no Santos, por exemplo, né? Ali, se não tem um guri de 15 anos jogando, o conselho deliberativo cobra do presidente. Mas a gente, em alguns períodos, faz isso, a gente, Inter e Grêmio. Em outros períodos não faz, o Grêmio há pouco tempo fazia, o Inter fez várias vezes, mas eu não sei o que acontece, daqui a pouco para. Olha que interessante isso, né? O meu querido amigo lá de Brasília, o Renato Eli, que tá nos mandando aqui o relatório de todos os grandes títulos do Grêmio, e ele tinha feito um trabalho exatamente sobre isso.
todos os títulos. 81, 83, 83, 89, 94, 95, 96, 97, 2001, 2016, 2017. Maravilhoso. Os grandes títulos. Em nenhum, o Grêmio tem menos de 4 jogadores da base. No time titular. O time que começa o jogo lá no... que é campeão brasileiro de 81. Tem Paulo Roberto, tem Nilmar, tem Casemiro, tem Odair. Aliás, deixa eu só fazer uma vírgula. Esse time, ele começa a se construir quando o Enio Andrade, o Grêmio perde pra Ferroviária, e o Enio Andrade, agora, vou botar a gurizada da base. Aí entra o Paulo Roberto, entra os guris e o Grêmio ganha. Campeão da Libertadores, tem Paulo Roberto, tem Baidec, tem Casemiro, tem Renato. César Magalhães. Não, Paulo Roberto é anterior a esse time. Roberto de 81. Ele já joga em 81, tanto é que É ele... isso que ele tá falando. Não, mas 81, tá certo. Eu tô 81. pensando na Libertadores. Não, não. Desculpa. Não, na Eu pensei Libertadores... é que tu falou da Ferroviária e eu me lembrei Não, mas- de 83.